Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a aula 43 e 44, que fala sobre determinantes e áreas, tá? Na verdade, aqui, essa aula, ela vai usar o quê? A gente vai calcular áreas de figuras geométricas a partir do que a gente viu no último conteúdo, que era o plano cartesiano, calculando distâncias, mas aqui nós vamos utilizar os pontos do plano cartesiano para determinar áreas através do cálculo de determinantes de matrizes, tá? Então aqui vai ter uma breve historinha falando sobre determinantes e sobre matrizes. Essa parte eu vou ser bem direta ao ponto, tá? Primeira coisa, a gente vai ter o seguinte: no ensino médio, nós geralmente temos o determinante de um determinado número. Eu vou colocar aqui só um exemplo, tá? No caso aqui, o determinante de um número específico é o próprio número, ok? O determinante de duas linhas com duas colunas, eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui, vou deixar aqui 2 mesmo aqui, menos 1 e 3, tá? Quando for matriz de ordem 2 por 2, o que a gente faz? Multiplica cruzado e subtrai. Ó, diagonal principal, 2 vezes 3, menos diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 2, tá? E aí nós fazemos a multiplicação. Fica 6 menos, ó, menos com menos vai dar mais, com menos dá menos. Então, menos 2, ou seja, o resultado é 4. E aí nós temos determinante também de uma matriz de ordem 3 por 3, que é até onde, aqui no ensino médio, a gente se preocupa, tá? Deixa eu colocar números aqui aleatórios. Vou colocar aqui número aleatório. Deixa eu fazer isso aqui um pouco mais bonitinho, né? Então, deixa eu pegar aqui uma matriz qualquer. E nós temos uma matriz de ordem 3 por 3. Nós escrevemos, então, reescrevemos, né? A primeira e a segunda coluna, ó, 2, 1, menos 1, 2, 4 e 3. Isso aqui a gente aprendeu ano passado a fazer o cálculo determinante, tá? Então a gente está só relembrando como que calcula aí, tá? Aí nós fazemos o quê, ó? Diagonal principal, as 3 diagonais principais. Então vai ficar 2, 2 e 1 aqui. Então 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, mais 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4, mais 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Então, menos 9. E agora vem as 3 diagonais secundárias, ó, essas que partem daqui, ó, essas 3. E aí elas vão ter o sinal negativo, tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Menos, coloco menos aqui. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 1, menos 1. Então, menos 1 aí. Vamos tirar os parênteses aí, tá? Eu já posso somar isso aqui sem problema nenhum, porque eles têm sinais iguais. Mais com menos dá menos. Menos 24. Eu já posso fazer esses dois aqui. Menos 24 menos 6 dá menos 30. Menos com menos dá mais, então fica mais 1. Pronto, agora é só resolver essa continha. Ó. Menos 9 com 8 dá menos 1, com mais 1 dá 0, então o resultado desse determinante é menos 30. Então aqui no ensino médio a gente tem a preocupação de trabalhar com determinantes de ordem 2, de ordem 1, 2 e 3. Na verdade, de ordem 1, basicamente a gente não vê, a gente não usa o de ordem 1, porque, como você já deve pensar, né, é meio bobinho fazer, né, o cálculo de ordem 1. Vocês podem estar olhando aqui na apostila, vai ter algumas outras informações que talvez sejam interessantes, mas na prática mesmo, é isso daqui que nós fazemos uso, tá? Agora, vamos pensar no seguinte. O próximo passo agora é a gente associar o cálculo da área, tá? Já vou mostrar para vocês o cálculo da área. Deixa eu só pegar aqui. Vou abrir um caderno digital aqui para já já. Então vamos lá.
Então, quando nós temos o plano cartesiano aqui, o eixo x e y, tá? A gente pode, sem problema nenhum, ter alguns pontos aleatórios aqui. Vamos pegar, por exemplo, um triângulo aqui qualquer. Ó, tá? Então, isso aqui, teoricamente, representa... Esses pontos aí, teoricamente, representam um triângulo para a gente, tá? Então, o que, que a regra vai dizer para a gente? Ó? Que essa área aqui desse triângulo, que vai ter aqui, ó, o ponto X, vamos colocar, chamar esse ponto de A aqui, ó. Então ele vai ter o ponto X de A e o ponto YA, tá? Se eu chamar esse ponto de B aqui, ele vai ter o X de B e o Y de B. E se eu chamar esse aqui de C, ele vai ter o X de C e o Y de C, tá? Ele vai ter as coordenadas. Então o que acontece? A área desse carinha aqui, desse triângulo, vai ser o determinante dos pontos dividido por 2, tá? Essa é a fórmula que nós temos que usar. Mas quem é o determinante D? O determinante D, ele você vai escrever, ó, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Aí aqui na última coluna você completa com 1, tá? Pronto. Esse D é esse determinante aqui que você tem que calcular. Você vai colocar os 3 pontos, tá? Primeira coluna X, segunda coluna Y, e na terceira coluna, que seria o Z, a gente preenche com 1. Fazendo isso, nós determinamos então o valor do determinante para seguida dividir por 2, que vai ser o valor da área do triângulo representado na figura, tá? Então é bem tranquilo aí, tá? Tem muito segredo não. Agora nós vamos para os exercícios de hoje, tá? Deixa eu dar um zoom nesse trem aqui. Olha só. Então, nós temos aqui alguns exercícios para fazer. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó, para que o determinante da matriz, dessa matriz aqui, seja nulo, qual deve ser o valor de A? Então, vamos pegar aqui uma página nova. Deixa eu ver. Agora esqueci qual que é. Tá, aqui. Então vamos lá, eu vou pegar esse print aqui. Então, pronto. Esse aqui é o determinante que a gente vai calcular agora, ó. Então, para que o determinante dessa matriz seja zero, qual que deve ser o valor do A? Então, basicamente, o que essa questão está dizendo para a gente se a gente for pegar o determinante dessa matriz, que é 1 mais A, 3, menos 1, 1 e menos a gente quer que esse determinante aqui, ó, que é diagonal principal, que é 1 mais A vezes 1 menos A, menos a diagonal secundária, no caso aqui vai dar, ó, 3 vezes menos 1, esse menos aqui com esse menos vai dar mais, e 3 vezes 1 dá 3. Aí a gente vai resolver essa conta aqui, tá? A gente quer que isso aqui seja zero, né? Nulo é C igual a zero. Então aqui nós vamos fazer distributiva, mas não precisa, ó. Isso aqui é a multiplicação da soma pela diferença. Então, isso é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Se você fizer a distributiva aqui, o chuveirinho e tal, você vai encontrar esse mesmo resultado aqui. Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer, tá bom? Então, pronto. Então, isso aqui vai ser menos A, tá? Igual a menos 3 menos 1. Ou seja, menos A ao quadrado é igual a menos 4. Vamos multiplicar por menos 1 para tornar o sinal positivo. Então, nós teremos que A ao quadrado é igual a 4. E agora é só a gente passar a raiz quadrada para o outro lado. Só que quando a gente passa a raiz quadrada para o outro lado, tem que fazer o mais ou menos. Em geral, nas aulas de física, a gente desconsidera o mais ou menos, só usa o mais, porque muitas grandezas não utilizam, tá, pessoal?
a parte negativa, como o tempo, por exemplo, tá? Mas aqui na matemática a gente tem que usar. Então, a alternativa correta, letra E, tá? Então, fizemos aí a primeira questão. Alguma dúvida? Como é que tá vocês? Tranquilo, né? Beleza. Por Então, vamos enquanto, voltar não. aqui, fazer mais uma. Fazer a questão 2. Isso aqui é só uma questão de determinante, tá? Por enquanto, ela é uma questão de determinantes. Vamos pegar mais um aqui, vamos pegar essa questão. Eu errei. Essa questão aqui é 2. Então, vamos lá. A questão 2 ela diz o seguinte: ó, considere essa matriz X e essa matriz Y aqui. Ó. Observe que em Y tem esse A e B aqui como variáveis. E diz que eles são diferentes de zero. Tá? Então, o produto dos determinantes das matrizes é igual a quanto? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os determinantes e depois calcular o produto. Observe a ordem, o produto dos determinantes. Então, é o produto da multiplicação dos determinantes, tá bom, gente? É o resultado da multiplicação. Se estivesse dizendo o determinante do produto, então a gente tinha que calcular primeiro o produto, depois o determinante, tá? Mas como ele disse, o produto dos determinantes, a gente vai calcular primeiro os determinantes. Então, como que calcula o determinante da matriz X? A gente vai reescrever a matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 7. Esse 6 aqui tá aparecendo com 7, né? Então aqui é um 6 e um 7. E aí nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna para ficar mais fácil de calcularmos, tá? Quando for ordem 3 a gente faz assim. Existem outras técnicas, mas a que eu acho mais tranquila é essa aqui, tá? Então vamos lá. Primeira diagonal, 4 vezes 7, 28. Mais segunda diagonal, 2 vezes 3, 6. Ó. Eu vou fazer essas 6 aqui. Ó. Essa e essa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5, 60. Mais a terceira diagonal. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Agora as três secundárias, tá? Essas três aqui, e elas serão negativas. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Menos 3 vezes 6, 18. Vezes 1, 18. Menos 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Então, você vai perceber aqui que, primeiro, o determinante dessa matriz é quanto? Ó? É zero, correto? Então, ó, 0, 0, 0. 28 com 28, 0. 60 com 60, 0. 18 com 18, 0, tá? Professor, se deu 0, então o determinante da matriz X vezes o determinante da matriz Y é igual a quanto? É igual a 0. Por quê? Eu não preciso calcular o determinante dessa matriz aqui, porque se o da primeira é 0, 0 vezes o da outra vai ser quanto? 0. Então, a alternativa correta, letra A. Vou até conferir aqui. É isso mesmo. Questão 2 aqui, ó. O gabarito aqui. É isso mesmo, 0. Então, apesar de ser bem tranquilo, né, a gente só aplicou aí a regrinha. Vamos fazer uma próxima aqui? Vamos fazer a questão 3 agora. Com alguma dúvida? Por que a gente não precisa calcular tudo, pessoal? Tô tranquilo. Não, senhor. Tranquilo, né? Vamos ver Tranquilo. aqui quem que entrou. Luiz Felipe. Vamos fazer a questão 3 aí. Então, a questão 3 diz assim, ó, sabendo que o determinante dessa matriz é igual a menos 4, calcule o valor de x, né? Bom, esse tipo de questão é semelhante à primeira questão, que a gente tinha que saber igual a zero, só que em vez de igual a zero vai ser igual a menos 4. Mas na prática mesmo, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós vamos pegar essa matriz, 1, 1, 1, 1, x mais 1 e 1, 1, 2 e x menos 3. Né? Vamos fazer isso aqui.
Vamos repetir a primeira e a segunda coluna. E aí nós vamos agora aplicar a regrinha do determinante, tá? As 3 diagonal principal. Então, 1 vezes isso aqui vai ficar x mais 1 vezes x menos 3, mais 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora vai ser o diagonal secundária, menos, né? Essas 3 que partem daqui, ó. 1 vezes isso aqui, é esse negocinho aí, x mais 1, menos 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, menos x menos 3 vezes 1, x menos 3. Só que eu quero que essa conta seja igual a menos 4. Aí agora a gente vai calcular o x, tá? Primeiro passo, distributiva, tá? Fazer o chuveirinho. Bom, aqui nós não podemos usar aquela regra do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, porque isso aqui são valores diferentes, tá? Então fica, ó, x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 3 dá 3x, mais 1 vezes x dá x, menos 1 vezes 3, 3. Mais 2, ó. 2 mais 1 aqui eu já posso colocar 3, menos, eu vou fazer a distributiva do menos aqui dentro do parênteses, então vai ficar menos x, menos 1, menos 2, menos x mais 3, isso aqui é igual a menos 4. Como vocês podem ver, ó, isso aqui é uma equação do segundo grau, e por ser uma equação do segundo grau, nós vamos ter que aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver ela, tá? Então, como que nós vamos fazer o cálculo disso aqui, tá? Só um minutinho. Então, olha só. Então, como vai ser a forma de Bhaskara, a gente vai passar tudo para cá. Ó. Vamos agrupar aqui. Ó. X quadrado já está aqui. 3x, eu posso cortar primeiro esse x com esse x. Então, menos 3x com esse menos x aqui vai dar menos 4x. Menos 3, posso cortar com esse mais 3. Menos 1, menos 2 vai dar menos 3, então vou poder cortar ele com esse mais 3, e esse 4 passa para cá positivo, mais 4 igual a 0, tá? Então a gente vai resolver essa equação do segundo grau aqui, tá bom? Então vamos resolver ela. Como não vai ter espaço aqui, é x menos 4, x mais 4x. Então deixa eu colocar ela aqui, ó. X quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então vamos lá resolver a equação do segundo grau. Primeiro, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 4. Então, delta, lembre-se, B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai valer menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Portanto, o delta vai ser 16 menos 16, que vai dar 0. Então, encontramos o delta. Do delta, a gente vai encontrar o x. Quando o delta dá igual a 0, significa dizer que só tem uma solução, tá? Então, usando o x, nós teremos isso aqui, ó. Por que só vai ter uma solução? Porque o delta é 0, então vai ficar ó, menos 4, entre parênteses, então ó, menos 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, e 2 vezes a, que é 1. Então, nós vamos ter 4 positivo dividido por 2. Portanto, o x tem que ser igual a 2. Esse é o valor de x, tá? Nessa questão aqui, letra C, para que o determinante dessa matriz seja o número 2, seja menos 4. E aí, pessoal, alguma dúvida? Porque naquela hora que você escreveu a primeira equação, pô, não poderia ter cortado x mais 1 com x menos 1? Assim, tem o primeiro termo aqui, não, aí depois aqui, o primeiro né? termo do primeiro. Aqui? Aqui com esse? Sim.
Não, porque aqui está multiplicando. Mas, tipo assim, às vezes em ponto de divisão, pô, tipo assim, numerador, o numerador e o denominador dá para cortar. Isso, mas aí você falou correto. Na divisão, se tiver assim, ó. Se tivesse isso daqui, aí você pode cortar, tá? Mas é bem diferente, ó. Aqui nós temos várias somas e subtrações, tá? Junto com uma multiplicação aqui. Se aqui fosse mais ou aqui fosse menos, aí eu poderia cortar isso com esse, tá? Mas como aqui tá um vezes, eu não posso. Porque, na Então, verdade, isso daqui, né, tem mais um termo aqui. Vai dar tudo isso aqui, ó. Então, ó, se você observar, ó, tudo isso aqui é diferente disso aqui, ó. Desse daqui. Então não pode fazer dessa forma. tranquilo. Então seria muito legal se pudesse, né? Se desse. Vamos fazer a questão 4 aqui, que é a questão que eu falei sobre calcular a área utilizando os vértices, né, do triângulo. Vocês vão ver que é tranquilo. Então, ele pede o seguinte: calcule a área de um triângulo cujos vértices são esses aqui. Não precisa fazer o desenho, eu só vou mostrar aqui mais ou menos o desenho para vocês entenderem o que basicamente a questão faz. Ó. Por exemplo, ó, o ponto A é o ponto 0, 1. Então, é 0 no X, 1 no Y. Então, vou marcar aqui, ó, que é o ponto A. O ponto B é 3 no X, tá? Vamos supor que aqui sejam 3 e 4 no Y, tá? Eu estou marcando aqui pertinho só para ficar mais simples. E o ponto C é o ponto 5 no X e o ponto 7 no Y. Tá? É um triângulo bem estranho. É um triângulo bem fechadinho. É basicamente um triângulo assim, ó. Tá? E aí, o ponto A seria esse aqui seria o ponto B, esse aqui seria o ponto C, tá? Como eu estou redesenhando aqui sem a reta, né? Se eu tivesse feito a reta ali, teria ficado bonitinho assim. Então, basicamente, esses são triângulos. Mas não precisa se preocupar com a forma do triângulo, por quê? Porque para calcular a área, você vai fazer isso aqui, ó. A área, tá, é igual ao determinante, na verdade é igual ao módulo do determinante dividido por 2, tá bom? Por que ele é o módulo determinante? Ó, deixa eu mostrar aqui na apostila. Porque às vezes o determinante, pessoal, pode dar negativo, como vocês viram aqui, ó, na primeira página, no primeiro exemplo. Deu menos 30, tá? Então pode dar negativo. Por isso que tem que ser o módulo, tá? Mas vamos lá. Vamos para o cálculo em si. Primeiro vamos calcular o determinante. Então a gente vai calcular o determinante dessa matriz, ó. Eu vou pegar o ponto A, vou escrever ele aqui, ó. Ponto A, 0, 1. O ponto B, 3, 4. E o ponto C, 5, 7. E aí eu vou colocar aqui o número 1, 1 e 1 aqui, tá? Fecho isso aqui. Repito a primeira e a segunda coluna, ó, 0, 3, 5, a primeira coluna. Repito a segunda para calcular o determinante. Não precisa fazer isso aqui, tá? Eu, particularmente, quando não estou dando aula, eu não uso essa regra aqui. Eu faço direto aqui, olhando aqui para a matriz. Não precisa fazer isso aqui. Mas fica mais simples você olhar quando você repete primeira e segunda coluna. Pois vamos fazer o cálculo. Ó. Primeira diagonal, 0, mais a segunda diagonal, 5, mais a terceira diagonal, 3 vezes 7, 21. Agora vai ser menos a secundária. Então, menos essa aqui, que dá 15. Opa, 15 não, 20, né? 20. Menos a segunda aqui, que dá 0. Menos a terceira, que dá 3, tá? Então, a gente já fez aqui o determinante, a parte difícil. Então, nós vamos ter, ó, 5 mais 21 menos 20 menos 3. Então, 5 mais 21 dá 26. Menos 20 menos 3 dá menos 23. Portanto, o resultado dá 3, tá? Esse aqui é o determinante da matriz. Portanto, como ele está positivo, é só você fazer 3 sobre 2.
essa é a área da figura geométrica, ou 1,5 unidades de área, tá? Se for metro, é metro quadrado, se for centímetro, é centímetro quadrado, e por aí vai, tá? Só conferir aqui, resultado 3/2 aqui. Então, a gente calcula o determinante e depois substitui na fórmula da área, que é dividir por 2. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo. Né? Então, deixa eu ver aqui. Como o meu horário está acabando, né? Faltam 3 minutos, eu vou fazer chamada agora, eu vou encerrar a gravação e eu vou passar a questão 5 aqui como trabalhinho para vocês, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação da aula e em seguida eu vou fazer chamada. Não sai.